Então, daremos início então às reflexões do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos orar pedindo a bênção de Deus, a iluminação do Espírito Santo para a aula de hoje. Rendemos-te graças, ó Deus, por esta graça de estar aqui nesta noite, para juntos refletirmos a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. Assim como o teu Espírito Santo inspirou o evangelista Lucas a escrever Atos dos Apóstolos, que este mesmo Espírito possa me inspirar na exposição, bem como inspirar cada aluno e aluna nos comentários, nas perguntas, de modo que tenhamos uma aula produtiva, significativa e transformadora para a glória de Deus. Amém. Então, o livro de Atos dos Apóstolos é uma continuação do Evangelho segundo escreveu Lucas, tá bom? Lembrando que Lucas e Atos tratam de um mesmo livro em 2 volumes. Tanto que, se vocês abrirem o texto de Lucas, capítulo 1 e os primeiros versículos, vocês vão se dar conta que Lucas, ele fez uma apurada investigação a respeito da obra e os feitos de Jesus e colocou tudo em ordem, né? Colocou em ordem justamente tudo que Jesus fez. E quando nós vamos para o Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos, também no começo do primeiro capítulo, nos primeiros versículos, ele vai dizer que esse livro foi escrito para Teófilo, tal como Lucas foi também escrito para Teófilo. Agora leiam, por favor, Atos, capítulo 1, versículos 1 ao 2, só para vocês checarem e atestarem comigo de que Atos trata de uma mesma obra. Lucas e Atos trata de uma mesma obra. Atos, capítulo 1, versículos do 1 ao 2. Né? Diferente as coisas. É que vai ter reunião lá daqui a pouco, né? Podem ler quem achou. Muito bonito, né? Estou inspirando em vocês, né? Podem ler, desculpa. Pode ler. Pode ler. O mais velho lê, que é padrão brasileiro, sempre o mais velho lê. Até mundial, né? Até a nível mundial também, sempre o mais velho tem preferência. Pois não, pode ler. Pode ler. Fiz o primeiro tratado, a Teófilo, cerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, Tá bom. o dia em que foi recebido ensino. Amém. Depois de ter... Amém. O que diz aí? Fez o primeiro tratado. Que primeiro tratado é esse? Lucas. Então você vê que foi o primeiro tratado e Atos dos Apóstolos trata do segundo tratado. Porque se Lucas é o primeiro tratado, logo Atos dos Apóstolos é o segundo tratado. Ambos para o mesmo destinatário, Teófilo. Então, Lucas e Atos tratam de uma mesma obra em 2 volumes. Perfeito? Então, acho que esse é um marco importante para nós sabermos inicialmente, antes de entrarmos em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos também dá sequência à missão de Jesus. Porque costuma-se dizer, Lucas trata da história de Jesus, costumam-se dizer, e Atos conta a história De Pedro e Paulo. eu esperava você dizer que é o mais tradicional, história da igreja. Então, geralmente fazem essas distinções. Lucas trata da história de Jesus e Atos trata da história da igreja. Não é adequado assim o tratar. Como são uma obra em 2 volumes, tem que haver uma sequência.
Tem que haver um único fio condutor. Portanto, Lucas trata da missão do ministério de Jesus, da missão de Jesus e tudo que ele fez foi por meio do Espírito Santo, e Atos dos Apóstolos da continuidade à missão de Jesus por meio do Espírito Santo que usou a igreja para que esta missão de Jesus fosse possível a sua continuação. Perfeito? Ambos os livros reforçam, destacam a atuação do Espírito Santo. Lucas, ele diz que o ministério de Jesus, tanto o ensino, pregação e cura, pela unção do Espírito Santo que estava sobre ele. Em Atos dos Apóstolos, a igreja dá continuidade sob a efusão do Espírito Santo, usando agora a igreja, a princípio, os apóstolos, né? Os apóstolos que foram incumbidos de dar continuidade à missão de Jesus, trazer reconciliação a todas as pessoas. No contexto do ministério de Jesus, Jesus pretendia reunir todo Israel, porque Israel estava disperso. Então a pretensão do ministério de Jesus era juntar todo Israel, e por meio de Israel restaurado, seria possível Israel, quando fala de Israel restaurado, é restaurar o sacerdócio de Israel. Primeiro Israel seria restaurado para ser luz para as nações, porque foi esse o propósito para o qual Deus escolheu Israel, constituiu Israel, para ser luz para as nações, para que todas as nações fossem atraídas, né? Fossem atraídas para Deus por meio do bom testemunho, por meio do exemplo de Israel. Mas no meio do caminho, Israel, ele deixou de cumprir a sua missão. E quando Jesus veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Israel estava no contexto de abandono da sua missão. E a pretensão de Jesus era reunir Israel novamente, restaurar este propósito para o qual Deus havia constituído Israel, para que através de Israel, os gentios pudessem ser alcançados. Os gentios, todos aqueles que não pertenciam a Israel. É por isso que a Bíblia fala, Jesus veio para os seus, a princípio para restaurar Israel, mas sempre estava no foco, no alvo de Jesus, restaurar todas as nações. Mas Israel seria esse instrumento. Mas Jesus veio para os seus não os receberam, e todos quanto os receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, de dois povos, Deus fez um único povo. De modo que, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, se eu não me engano, o texto diz, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, praticamente dando Ctrl+C, Ctrl+V do texto de Êxodo, né? O texto de Êxodo também que através da aliança de Deus com Israel, Deus também disse assim para Israel, de que Israel seria propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real, e aí, no caso, quem passou a ser foi Israel e todos os povos gentílicos fundidos em um só povo, e este povo passou a ser sacerdócio real, responsável por tornar Deus conhecido às nações. Perfeito? Então, Atos dos Apóstolos dá sequência a essa missão de Jesus, de levar salvação para todos os povos. E mais uma vez, tal como aconteceu no ministério de Jesus,
que ele foi cheio do Espírito Santo para dar início à sua missão, foi ungido por Deus, a igreja também, de igual modo, precisaria ser cheia do Espírito Santo para cumprir a sua missão. Tanto que Lucas capítulo 24, versículo 49, Lucas diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí Lucas, no capítulo 1, também reforça essa promessa do Pai, né? Para também permanecer na cidade de Jerusalém até que os apóstolos fossem revestidos de poder, as pessoas fossem revestidas de poder. Para o quê? Para cumprir a missão de Deus, para serem capacitados profeticamente para cumprir a missão de Deus. E aí, Atos capítulo 1, versículo 8, mostra a finalidade desse revestimento de poder, que é para testemunhar Cristo, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então, Atos dos Apóstolos vem nessa sequência. Alguns estudiosos, eles relatam que seria mais adequado dar o título do livro que foi denominado de Atos dos Apóstolos, de Atos do Espírito Santo, porque nós vemos o Espírito Santo ele atuar na vida dos apóstolos, na vida de todos aqueles a quem Deus escolheu para cumprir a sua missão aqui na terra. Perfeito? Então, só para reforçar o conteúdo da aula pretérita, Lucas, então, ele destaca, sobretudo no livro de Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo ele nos enche para nos capacitar para a realização da missão de Deus. Então, o Espírito Santo nos enche, nos reveste, né? Para nos capacitar para cumprir a sua missão, para o exercício dos dons do Espírito Santo. Perfeito? Então, agora, já no apóstolo Paulo, o Espírito Santo tem uma outra perspectiva. Paulo dá uma outra ênfase à atuação do Espírito Santo. Qual é a ênfase de Paulo? Regeneração. Então, Paulo, quando fala da atuação do Espírito Santo, ele diz, sobretudo, desse Espírito que habita em nós, né? Desde o momento que aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, nós temos o Espírito Santo em habitação. Então, Paulo ele destaca esse Espírito em habitação, que nos leva a uma vida santa. Esse Espírito Santo provoca em nós uma regeneração, uma nova vida, faz com que nós pareçamos cada vez mais com Cristo. Então, Paulo ele enfatiza a atuação do Espírito Santo ligada à regeneração, ao novo nascimento, ao cultivo dos frutos do Espírito Santo, para sermos melhores dia após dia em nossos relacionamentos, tanto na vertical quanto na horizontal, ao vivermos os frutos do Espírito Santo, a saber, amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, todas essas coisas boas. Oxalá que convivêssemos com pessoas que tivessem todos esses frutos do Espírito Santo. Os relacionamentos seriam muito belos, muito lindos. Mas o texto mesmo diz de Gálatas 5:22 que nós devemos cultivar os frutos do Espírito Santo. Então é o cultivo, como uma planta que fica em nossa casa, acho que toda casa tem uma plantinha lá, né? E que precisa ser regada, né? Se não regar no tempo certo, a planta morre. Assim é o cristão, precisa cultivar os frutos do Espírito Santo para que nasça cada vez mais amor,